Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela por juízo. Glória a Deus, Deus santo e poderoso. Juízes também. Glória a Jesus, Deus é fiel. Era então o Gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefitá. Glória a Deus, Juízes. Capítulo 15, verso 19. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Lei, saiu dela água e bebeu o seu espírito, tomou e reviveu, pelo que clamou, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Lei até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus, 20 anos. Mas, irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente, que Jesus venha iluminar todos os seus caminhos, que você venha prestar bem atenção nessa palavra, para que você venha ser abençoado. Aquele que ouve a palavra do Senhor alcançará o favor do Senhor. E o que tapa os ouvidos para ouvir a lei de Deus, a sua oração não será ouvida. Você só é abençoado quando você ouve a palavra de Deus. O tema acerca dessa mensagem é sobre juízes. Deus, Ele sempre levantou juízes para estar mais próximo dele na revelação. Porque você pode orar, abrir a Bíblia, Deus pode falar com você, mas na revelação, na profundidade, Deus não faz nada primeiro sem revelar aos seus profetas. Deus, Ele sempre revela primeiro aos profetas. E Deus levantava juízes, e esses juízes exerciam o juízo de Deus, a revelação. Deus santo e poderoso. Porém, o povo de Israel precisava de homens na liderança para que eles não viessem a se corromper. E Deus levantou então Débora, levantou Sansão, levantou Jefité, para ficar à frente do povo, exercendo o juízo de Deus. Eles subiam até os juízes para buscar a palavra que vinha da parte de Deus. O último juiz foi Samuel. Julgou a Israel todos os dias de sua vida. Sansão julgou Israel 20 anos, era um juiz também. Havia 2 juízes que eram Nazireu, Sansão
e Samuel. O nazireu era um voto a qual eles faziam, e não era todo juiz que fazia o voto no nazireu. Sansão não podia beber vinho, nem cortar o seu cabelo, porque era nazireu, e nem tocar em coisa morta, era o voto do nazireu. Quando Samuel, o último juiz, julgava todo o povo e tinha a palavra revelada, o povo, olhando para os costumes das outras nações, quiseram buscar para si um rei e pediram a Samuel que Deus viesse a dar a eles um rei conforme as outras nações. Porém, Deus não se agradou daquele pedido, porque quem reinava sobre o povo de Deus era o Senhor Todo-Poderoso, e Deus estabelecia juízes, e o juiz daquela época era Samuel. Porém, eles queriam andar no costume do mundo. Eles queriam andar no costume das outras nações. Não era da vontade de Deus um rei liderar, mas sim um juiz, para que Deus viesse reinar. Deus, sabendo a intenção do coração deles, levantou um rei, Saul, e disse: os reis oprimirão vocês, levarão teus filhos, levarão tuas filhas para fazerem serviços e cobrarão altos tributos. A vontade de Deus não era levantar reis cheios de vaidades, porém Deus termina então com aquele processo de juízes. E agora começa a escolher reis para Israel e um profeta. Saul fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e Deus então unge Davi. Porém, os reis caíam em muitas vaidades. Eles não conseguiam manter a humildade, eles não conseguiam manter a obediência. Deus Santo tem poder e glória. Então veio o ministério de Cristo, um ministério aperfeiçoado na graça e muito mais glorioso, onde os juízes então se levantam novamente, com o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo Filipe, apóstolo João. Só que um ministério com mais humildade. Agora ele disse: vocês devem servir uns aos outros. Vocês devem agora ser como juízes, porque a palavra de Deus está com vocês para julgar retamente. E vocês devem lavar os pés uns dos outros, que isso simboliza a humildade de você servir. Jesus reúne os discípulos antes deles se tornarem apóstolos, e Jesus tira suas vestimentas, se cinge na toalha. Então começa a lavar os pés de cada um dos discípulos. E Pedro disse: eu não sou digno, Senhor, que lave os meus pés. E Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro disse: Senhor, não lave somente os pés, lave também a cabeça e o corpo inteiro, porque eu quero ser batizado com o teu Espírito, o Espírito Santo da verdade. Deus Santo e poder e glória.
está com qualquer um. A palavra não está com quem é emocionado. A palavra está com aquele que tem a chamada, com aquele que foi provado nos desertos, na solidão, que subiu o monte, que orou na madrugada, que passou pelo aperto da disciplina para que viesse receber o Espírito Santo, o Espírito do equilíbrio, do domínio próprio. Antes de você receber o Espírito Santo, Deus te aperta para que você venha entrar na disciplina e para que quando você venha receber o Espírito da verdade, o Consolador, você venha estar na graça e na verdade, no equilíbrio e no amor, na longanimidade, na mansidão. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de fortaleza, de equilíbrio e de amor. E nós temos que aplicar a palavra de Deus. Por mais que os homens levantem leis, a lei que deve predominar é a lei de Deus. Nós não podemos sair da lei de Deus. Se sairmos da lei de Deus, nós pereceremos. Em Romanos capítulo 1, verso 18, vai dizer adiante que os que cometem adultérios, homicídios, malignidade, esses são dignos de morte. Conhecendo a justiça de Deus. Se eu conheço a justiça de Deus e pratico tais coisas, eu sou digno de morte. Digno de morte, meus irmãos, é como aquela mulher que cometeu aquele ato de adultério, mas ela não conhecia Jesus. Quando ela teve um encontro com Jesus naquela prática do adultério, Jesus disse para ela: não torne a fazer isso novamente, para que não te suceda algo pior que aquele ponto de ser apedrejada. Ela é digna de morte. Porém, ela não conhecia a verdade, não conhecia a justiça de Deus, não conhecia Jesus. Mas uma vez ela conhecendo Jesus, se tornando a praticar aquele ato, certamente ela morreria, porque o salário do pecado é a morte. E Romanos vai dizer: se você conhece a palavra de Deus e comete essas coisas, você é digno de morte. Você precisa se arrepender do adultério, você precisa se arrepender do homicídio, você precisa se arrepender da malignidade, porque a palavra de Deus te chama para uma responsabilidade. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, todo aquele que não crê será condenado, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Se arrependa. Deus Santo e poder e glória. A lei de Deus precisa ser aplicada pelos juízes. Eles subiam até os juízes e eles tinham que cumprir a palavra que saía da boca dos juízes, porque eram separados de Deus. Deus Santo tem poder e glória. Jesus é fiel. Se nós aplicarmos a lei de Deus, não vai ter mais pastor que anda na malignidade. Não vai ter mais opressor. Os bandidos irão temer. Mas a pessoa que pratica criminalidade e maldade vai para a prisão. Tem uma vida de rei lá. Traficantes que cometem violência no comércio deles. Matam,
oprime. Chegou na prisão, tem uma vida de rei. Marmitex no almoço, na janta, tem café da tarde, tem café da manhã. E a criminalidade continua. Por quê? Porque não aplicam a palavra de Deus. Terra, terra, ouve a palavra de Deus. Uma nação para ser abençoada, uma nação para ser bem-aventurada, é necessário ter o Deus da Bíblia como Senhor, e essa nação será uma nação de avivamento, essa nação será uma nação que estará sobre as cabeças, porque Deus, Ele ama aqueles que praticam a justiça. Deus Santo de poder e glória consegue compreender, meus irmãos, que não tem muito segredo. É só aplicar a palavra de Deus. Por isso que não respeitam mais profetas. Quem reina para Deus não são os reis das nações, que não exercem juízo, que não têm a chamada. Quem reina para Deus são os sacerdotes, os juízes. São eles que levam o povo de Deus. Pelo sangue do Cordeiro foram feitos reis e sacerdotes. Porém, Jesus é o Rei dos Reis, e nós somos reis e sacerdotes, para exercer o juízo de Deus. Com quem está a palavra? Esses reinam com Jesus. Se nós sofrermos com Ele, reinaremos com Ele. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Se nós o negarmos, Ele nos negará. Aplique essa lei, Romanos 1,18 adiante. Não é digno no inferno no futuro, é digno de morte. Morte é morte. Porque já estão mortos espiritualmente. Aí Jesus está falando digno de morte. Porque há pecados que não são para a morte, e há pecados que são para a morte. Os pecados que são para a morte, não é nem para orar para essa pessoa. Ou seja, a lei de Deus aplicada mesmo, outrora, no tempo de Jesus, adultério era apedrejamento. Se você não conhecesse a verdade, em Apocalipse vai dizer que aquele que matou deve morrer. Quando é olho por olho, dente por dente, é acerca de você próprio não praticar a vingança, mas deixar a vingança com a lei de Deus. Por isso, meus amados, nós devemos aplicar a lei de Deus, que é soberana. Assim, os criminosos irão temer. Os lobos devoradores que estão em peles de ovelhas irão temer, irão se arrepender. Deus Santo de poder e glória. Porque os ministros são autoridades. Enquanto uma nação não tiver essa visão, não será abençoada e virá sobre ela o furor e a vingança é de Deus. Miqueias, capítulo 5.
verso do capítulo. Porque os ministros não trazem debalde a espada do Senhor. Se você faz o mal, você deve temer os ministros. Se você faz o bem, você não tem que temer os ministros. Quem está entendendo? Eles carregam a espada do Senhor. Porém, muitas pessoas querem deixar tudo na mão de Deus. E tem coisas que tem que exercer o juízo. Por isso, Deus está no controle. Ele diz: quem virá comigo contra os malfeitores? Deus te chama para uma chamada, para exercer juízo e justiça. E as autoridades, as outras autoridades, devem subir até os juízes e ouvir qual é a palavra de Deus e aplicar. Senão virá sobre nós o furor de Deus. A Bíblia vai dizer sobre a parábola dos 10 talentos. Aquele homem que tinha 10 talentos, ele só tinha 10 talentos porque ele usava. E Deus multiplicava os seus talentos e multiplicava as suas bênçãos. O homem que tinha somente um talento e não usou, não fez multiplicar o seu talento, a ira de Deus veio sobre ele. Se você está sentado em um cargo, em uma posição que você não está usando a autoridade desse cargo, Deus vai te arrancar daí. Porque Deus reina, Deus está sob o domínio, todas as coisas estão no controle de Deus. Se nós não dermos ouvidos, certamente seremos castigados. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia fala também da parábola das bodas. A parábola das bodas, um certo rei convidou seus convidados e nenhum deles vieram. Uns foram cuidar dos seus negócios, outros foram fazer seus outros afazeres. Deus santo de poder e glória. E ele mandando alguns servos, esses servos foram ultrajados e mortos. Então o rei se encolerizou e mandou um exército para colocar fogo àquela cidade. E depois saindo outros servos, convidaram mais pessoas que estavam a caminho, tanto maus como bons. E todos entraram. Os maus foram aqueles que se arrependeram e colocaram suas vestimentas nupciais. Os bons é aqueles que não careciam de arrependimento. Glória a Deus. Jesus é fiel. E havia um homem que entrou sem veste nupcial, que representa a veste da salvação. Ele não estava com sua vestimenta nupcial. E o dono da festa disse: você não está com a vestimenta nupcial. Tirar este homem daqui e levar para fora, nas trevas exteriores,
onde haverá choro e ranger de dentes. Ele conhecia a palavra, mas não estava agindo como Deus queria que ele agisse. Estava sem salvação. Por isso, meus amados, devemos tomar a decisão de obedecer a Deus, que não é difícil. Se você foge da corrupção do mundo, se você compartilha Jesus, você está na religião de Deus, pura e imaculada para Deus. Porém, você deve estar debaixo da palavra, sob a orientação de um ministro, de um juiz. Como eu disse aqui no começo da mensagem, a revelação dos ministros, dos anjos faz como o vento, e dos seus ministros como labaredas de fogo. A revelação para o ministro não é a mesma revelação para um pequenino na fé. Quando ele diz, escondeste dos sábios poderosos e revelaste aos pequeninos, não está falando acerca de posição, mas está falando acerca de humildade. Porque se o ministro tiver a humildade, ele é pequeno no reino dos céus. E sentimentos, não é soberbo, porque dependendo do cargo, a pessoa fica soberba, fica altiva. E Deus não revela nada para o soberbo, Deus revela para os humildes. Porém, para os ministros humildes, pequeninos na fé são aqueles que estão começando. Mas os pequeninos são aqueles que têm o sentimento submisso à vontade de Deus. Esses terão revelações do profundo. Esses serão exaltados por Deus. São aqueles que submetem à vontade de Deus. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos estar orando para a sua vida, aleluia, para a sua casa, para o seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho diminuir se eu venho crescer. Nós vamos diminuir a soberba, a glória. E que o Senhor venha responder essa oração e vidas vão ser abençoadas. Que essa palavra não venha sair dos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a lei de Deus ela venha ser aplicada. Porque Deus está no controle. E tudo que não provém de ti, tudo que corrompe a tua palavra, o Senhor vem te dar repreendendo, o Senhor vem nos dar sabedoria, entendimento da tua vontade, meu Deus, que é boa, perfeita e agradável. Essas pessoas que vão receber o Espírito Santo venham ser libertas pelo poder da palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Reveste, Senhor, da armadura de Deus. Que essa semana venha ser uma semana de bênçãos, de vitórias, de livramento. Deus Santo de poder e glória. Oh, meu Deus, ajuda essa geração, ajuda as autoridades, meu Pai, também, que podem
exercer o juízo. Ajuda eles a crerem nos profetas, nos juízes, no nome de Jesus Cristo, meu Pai. A aplicar a palavra que vem do céu, vem do trono de Deus, chegamos posto com confiança no trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e graça para sermos ajudados em tempos oportunos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Haja libertação, haja cura, em o nome de Jesus, na vida dessas pessoas, de Calaplaxé, remete comanaga, sulianda labaia, remete quemenece, laplaxé, ramande comanácia. Oh, meu Deus e meu Pai, é só obedecer que Deus vai te abençoar, irmã, meu irmão. Jesus, ele tem promessas de bênçãos para a tua casa, para a tua família. Deus Santo e poder e glória. Ele disse: meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, e o Senhor sararei a sua terra. Deus Santo e poder e glória. E o meu povo que obedece comerá de trigo mais fino, beberá do mel que escorre da rocha. Deus Santo e poder e glória. É uma grande honra, meus irmãos, ser ministro de Deus. É uma grande responsabilidade também. Deus Santo e poder e glória. Que você venha receber a palavra de Deus. Que você venha ser liberto. Que você venha receber o Espírito Santo. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Venha receber os dons espirituais, ministeriais na tua vida. Deus Santo e poder e glória. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e todo dom também natural é de Deus. Decala plaxé, remete comanácia, la plassurianda, la pai, remete quemenécia. Aleluia, glória a Deus. Onde tiver um demônio escondido na vida dessa pessoa, vai batendo agora em retirada. É pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Seja liberto agora. Havia uma mulher que há 18 anos estava escravizada por Satanás. Seja agora liberta. Você que está presa nos vícios, na depressão, na tristeza, na amargura, sai dela agora. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te dou a ordem agora. Jesus disse que eu vos dou autoridade para pisar na cabeça da serpente e dos escorpiões. Sai agora dessas pessoas, em nome de Jesus. Deus Santo e poder e glória. Eu profetizo a paz no lar dessa pessoa. Eu profetizo a libertação, a prosperidade. É no nome do Senhor Jesus Cristo. E todo mal vai cair por terra agora. Maldição hereditária seja quebrada agora pela conversão dessa pessoa. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, meu Deus, por esse momento, por esse trabalho. Em nome de Jesus, Deus Santo e poder e glória. Deus trabalha e Jesus trabalha também. E nós também trabalhamos na seara de Deus. Ele disse: grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Rogai ao dono da seara para que mande ceifeiros, meu Deus e meu Pai. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Deus Santo e poder e glória. E seja agora abençoado, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Com direito ao coração, esquerda aos céus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. As ricas comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, todos digam amém. A vitória é nossa pelo Senhor Jesus. Amém. Santo e poder, glória.